Hoje você vai ver pra onde é que o Kuma mandava toda a dor que ele tirava de todo mundo e como o exército revolucionário surgiu. Mas antes disso, já comenta aí embaixo One Piece 1131 o YouTube te recomendar mais episódios de One Piece. O episódio já começa com a ilha de Egghead muito escura, mas com o nascer do sol a ilha ficou clara. E a pequena Labu tava dando rolê. E em uma certa cidade tava todos os figurantes indo ver o jornal que tinha acabado de cair do céu. E a notícia das primeiras páginas foram de cair o cu da bunda. Porque primeiro contaram do sumiço do velhote Garp em Hachinozu. E depois fizeram uma cocó pro Pivete Luffy, dizendo que o Chapéu de Palha sequestrou vários reféns em Egghead. Lá no bar da Makino, nenhum dos Zé Ruela acreditaram nas notícias. E enquanto todo mundo tava imaginando o pior, o prefeito mandou todo mundo largar de ser bunda mole. Porque o Garp é um cara lendário que não morreria nem com reza brava. Mas endoidaram a mente do cabo, que ele xingou até o filho da Makino, que começou a chorar. Mas o Pivete começou a rir quando viu o rosto do Luffy no jornal. Os bandidos da montanha estavam preocupados porque era muito difícil alguém voltar vivo da Ilha dos Piratas. Mas a Dandan mandou eles calar a boca enquanto se perguntavam o que o Luffy e o Garp estavam aprontando. E até ela tava chorando muito. Do nada os pássaros estavam fugindo de algo e tudo começou a tremer. Parecia até que o cordão da XJ tava pulando corda e o mundo ia partir ao meio. O negócio tava tão feio que veio até um tsunami depois disso. Quase que a Labum foi conhecer a casa de praia do Brook. Geral gritava pra todo mundo subir pras colinas, mas já era tarde demais. E é óbvio que quem tava seguro de tudo isso era os Zé Ruelas Celestiais, né? Esse terremoto aconteceu 6 dias depois do reino de Lulúzia virar saudade. Os marinheiros informavam que onde devia ser Lulúzia tinha um buraco do tamanho daquela menina da sua cidade que disse ser virgem ainda. E você sabe quem foi o cafajeste causador de tudo isso, né? Foi o Cabeça de Vassoura. Com o terremoto causado pelo Emu, o nível do mar subiu 1 metro no mundo todo. Na Terra da Páscoa, eles estavam desesperados porque as praias desapareceram, junto com várias ilhas que foram de Titanic, e tinha até tubarão morando em um duplex. E esses noiados aí só pensavam que hoje o mar tava bom pra pescar. Enquanto isso, lá em Egghead tinha uma frota de 100 navios de guerra da marinha, com mais de 30 mil soldados. Estavam sendo liderados por 9 vice-almirantes e são mais feios que bater na mãe, menos a fumante da Doll. Sem contar o safado do Kizaru que veio tacar o terror na ilha. Só que não ia ser tão fácil entrar em Egghead, né? Porque as bestas marinhas estavam metendo o terror nos bunda mole. Até que o Borsalino chegou pra acabar com a festa e fazer um buraco na girafa. O Yonho da Shop disse que não era pra atacar as feras da marinha, mas o Kizaru disse que foi elas que atacaram primeiro. E depois de uma rapidinha ele foi descansar comendo miojo, né? Porque o caba não é de ferro. A ilha tava cheia de pacifistas comandado pelo Sentomaru. E o Kizaru dizia que era melhor ele se render e voltar pro lado da marinha. Só que o Bolo Fofo disse que não vai ter piedade se eles tentarem invadir a ilha. Falou que o Vegapunk cabeça de Shibata desenvolveu os lasers dos pacifistas, estudando os poderes do Kizaru. E nunca imaginou que ele iria pra Egghead só pra acabar com a raça do velhote. Só que o Borsalino fala que estudar o século vazio é um crime que nem mesmo ele pode defender. E diz que ele é só marionete da marinha e que também não queria matar seu melhor amigo. Isso tudo é culpa do Luffy que impediu o Rob Lute de botar o véio pra ir jogar no Vasco. E é óbvio que saiu no jornal ao contrário, né? Falaram que o Luffy pegou o Vegapunk de refém e armaram uma barricada. E o corno do Saturno gostou da fake news que o Morgan inventou. E a cadela do Saturno contou que os 3 agentes da Cip Zero e o resto do time foram capturados pelo Sentomaru. E com aquela barreira impenetrável ninguém podia entrar ou sair do laboratório. O Saturno perguntou onde estavam os técnicos que trabalhavam em Egghead. Aí o marinheiro disse que eles já fugiram da ilha e os navios foram localizados. Só que o safado do Saturno disse que algum deles podem saber demais e mandou afundar todos os coitados. O cabo avisou que a Bonnie também tava com eles, mas o Saturno tacou foda-se pra isso e falou que não precisava mais dela, mas mandou poupar ela, né? Porque é só uma menina. Depois disso, os soldados do Kizaru interceptaram a ligação de dentro de Egghead e o almirante já tava usando seu Omnitrix pra grampear a chamada. E era York ligando pra Mel e Joyce, perguntando por que os anciões estão tentando matar ela também, já que foi ela que dedurou a traição da Estrela pra eles. Só que os pensionistas não querem nem saber e falou que ela é uma Vegapunk também. E ela disse que se tivesse algum interesse no século vazio, não tinha passado as informações pra eles. Os velhotes fizeram um monte de perguntas e a York riu dizendo que a Egghead é toda dela agora. E ainda tirou onda com a cara dos Goroseis, dizendo que tem todos os serafins protegendo ela e qualquer gracinha que eles tentarem, perguntando se eles querem entrar em guerra com ela. O Júpiter mudou de ideia e perguntou se ela também pode criar Mother Flame, que é nada mais nada menos a máquina que botou Lulúzia pra virar pó. E ela começou a rir dizendo que sabia que eles iam precisar dela. E disse que a única usina que pode criar Mother Flame tá na ilha de Egghead. Então se eles tentarem qualquer coisa contra ela ou contra a usina, vão perder a arma mais forte do mundo. Aí os anciões concordam em proteger ela e nomear ela como uma dragão celestial. E depois de tudo ela pergunta se tem como eles salvarem ela de uma vez. Todo mundo fica sem entender nada e ela tava chorando dizendo que o Pivete de Palha vai acabar com a raça dela. O Luffy tá devorando um contrafilé enquanto o Zoro pergunta o que eles vão fazer com ela, já que não serve mais pra nada. E a York implorava pra eles virem logo esmagar esses malditos Mugiwara. Até a Nami tava com seu brinquedo de furar moletom, doida pra fazer uma sopa com os miolos daquela lata velha traidora. Luffy disse que eles podem usar ela de escudo pra fugir. E ele estava tão calmo com a situação que o sobrancelha de arame fez uma panqueca pra Bonnie, enquanto a Robin tava só bagaço da laranja. Mas o Chopper tinha cuidado dela, então tá susto. E foi graças a ela que o Vegapunk não foi de arrasto. E o pessoal tava sem acreditar que a York foi capaz de enganar todo mundo sozinho. O Soap fala que assim é impossível sair daquela ilha, mas o Pivete de Palha já deu logo um sorrisão, mandando
passar o Dendemuth pra ele e foi correndo pra cima da York, falando que vai usar ela pra sair dessa ilha. O pivete já pegou o Dendemuth e começa a gritar que seu nome é Monkey D. Luffy e que ele será o rei dos piratas. Diz que eles se aliaram ao Vegapunk e que é bom eles tirarem logo todas as tropas se quiserem que a York não sente no colo do capeta. E ela tava chorando horrores pedindo pra salvarem logo ela. Os bunda moles da marinha falam que o Luffy é realmente tão terrível como todo mundo fala. E a Vivi não consegue nem acreditar, já que ela tava até agora defendendo eles. Os Goroseis perguntam quem dos agentes ainda estavam vivos no laboratório. E assim que o otário ia responder, a Nico Hop tapou logo a boca dele e desligou o Dendemuth, mandando ele parar de ser um jumento, que eles não podem passar informação pro inimigo tão fácil assim. Mas na cabeça dele ia funcionar pra marinha tirar todas as frotas. E o Sop manda ele não subestimar a marinha. Saturnin fala que eles só precisam salvar 3 coisas: a segurança da York, a Punk Records, que era praticamente o cérebro do Vegapunk, e a Power Plant, que eles iam usar pra construir a Mother Flame. Qualquer coisa que não esteja nessa lista, eles estão cagando e andando. E o marinheiro diz que o esquadrão do Rob Lute ainda tá lá, mas o velho fala que humanos são iguais a insetos, que mesmo que se diminuírem seus números, eles vão se reproduzirem de novo. A York fala que ela fez um acordo com os Goroseis, então se eles mexerem com ela, eles vão explodir a ilha igual fizeram com o Ohara. E a Nami já ficou putaça por ela falar isso bem na frente da Robin, e deu uma carimbada na testa da lata velha. Ela diz que vai contar tudo pros Goroseis, mas a Nami tá cagando pra isso. A Robin diz que tava melhor graças ao Chopper, e ele nem ficou feliz com isso. O linguinha de cachorro também foi agradecer a Robin por salvar a vida dele, já que ela chegou bem na hora que a York ia botar seu brinquedo de furar moletom pra funcionar. O Chopper fala que o Nareba ajudou muito defendendo ele dos Serafins. O irmão do Sobe fala que só tava procurando o Zoro e deu de cara com os noiados, mas ainda foi derrotado e teve que ser salvado pelo próprio cabeça de Mario. O Kaku tenta mandar ele calar a boca, mas a coluna dele pediu arrego, e Rob Lute manda ele dormir de uma vez. A Lilith tava chorando, falando que o Shaka, Pitágora e o Edson tinham dado Blade Blade, mas o cabeça de sucata fala que ele tá vivinho da Silva. O Soap manda ela calar a boca porque tá tentando falar com o pessoal de um subsolo. E os agentes começaram a gritar agradecendo a todos os chapéus de palha por aquela comida, enquanto os outros mandavam ele não agradecer aos inimigos em voz alta. E agora manda eles tirarem eles de lá, mas é claro que ninguém podia sair da ilha, né? Então podia levar eles pra qualquer outro lugar porque eles estavam borrando a cueca porque dos Serafins. O Nareba pergunta se eles vão ficar bem, e o velho do iPhone diz que é claro que sim, já que eles prenderam os Serafins com as bolhas do mesmo material que os pacifistas Mac Tree, que tancam até bomba, além do fato delas serem feitas de Cairo seco. O S-Hawk tava putaço da vida porque eles prenderam eles naquela bolha, e a S-Snake manda eles pararem de ser Zero ela não recebeu nenhuma ordem pra acabar com ele. O Frank agradeceu a ela por desfazer a petrificação dele, e o velhote achou isso estranho, já que ele não programou isso nela, né? Mas ela ficou toda tímida, porque foi o Luffy que agarrou ela e pediu por isso. O Jinbe começou a rachar o bico, dizendo que ela é igualzinha a Hancock verdadeira. A Nami fala que a 38 que a Lilith emprestou a ela foi muito útil, já que ela conseguiu salvar o sobrancelha de arame botando o S-Shark dentro da bolha. O Luffy foi agradecer, e a S-Snake quase mijou um Guaraná dizendo que escutou ele falar eu te amo. A Atlas foi tentar abrir a barreira, mas falhou mais uma vez, e eles não iam poder sair daquela ilha até desativar aquela barreira impenetrável. A York diz que é inútil, já que ela trocou com a senha que não compartilhou com o cérebro dele, e a Lilith já tava quase soltando fumaça querendo arrebentar a cara daquela ajuda. E a maldita fala que a senha e o governo mundial eram as proteções dela. E o Luffy tava sem acreditar que eles não iam conseguir fugir depois de todo o discurso que ele deu, e o Pinocchio avisou que não ia funcionar. O Rob Lute tava só analisando a situation, fala que 2 satélites do Vegapunk já era, os pivetes de palha estavam inteiros. O Kaku pergunta o que ele tava resmungando ali, mas o Tigrinho fala que ele só tava falando sozinho. Depois disso, a gazada da Stussy veio avisar que eles estavam completamente cercados, já que o inimigo tinha 100 navios de guerra, 30 mil soldados e o Kizaru pronto pra meia hora de trocação insana. E como sempre, o loirinho pivete tava gadeando, e ela manda o Tigrinho não ficar com raiva por ela ter feito cosplay de Orochimaru. O Vegapunk pediu pra Nami mostrar as rotas de fuga deles, então ela usou logo pose que eles registraram em um ano. E quando o velho disse que o ponteiro tava apontando pra Elba, o Luffy e o Sop quase explodiram de alegria, perguntando se eles já estavam indo pra lá. E quando a Nami disse que sim, os cabas já endoidaram, querendo ver logo a ilha dos gigantes. E o cabeça de sucata não conseguia entender o porquê eles estavam tão animados. O velho Punk fala que por sorte o navio dos Mugiwara está parado na Labu Phase, mas como a ilha tá cercada pela marinha, seria impossível eles saírem pelo porto. Então eles vão usar o Vega Force que tá do lado do Sunny pra meter o pé da ilha. Mas o que ele tava querendo era que o robozão voasse por cima da marinha, mas o robozão só pode voar dentro de Egghead. Então eles iam afundar assim que saísse da ilha, mas o Frank disse que não tem problema, porque o Sunny pode voar 1 km pra deixar todo mundo no chinelo. E até o Vegapunk ficou surpreso que o navio deles podiam voar. Quando descobriu que voava com Coca-Cola, a mente do velho quase derreteu com um monte de invenções que podia ser feita com isso. E era exatamente isso que eles iam fazer. Mas primeiro tinha que desativar aquela barreira em volta da ilha, né? E a noiada rachava o bico dizendo que não ia contar o código pra ele. Mas nunca se deve subestimar o Vegapunk. Eles começaram a botar a carcaça pra funcionar, pra tentar hackear o sistema. E o Frank já queria ir logo com a Lilith. O Luffy e a Bonnie queriam ajudar também pra ir logo pra Elba. Eles já pularam de lá de cima sem nada, porque o chão era feito de nuvens, pique Skypiea, e foram correndo pra levar o navio pra parte de trás da ilha, já que a barreira pode ser desfeita a qualquer segundo. Então eles tinham que ser rápido pra sair antes dos inimigos entrarem. E a Lilith tava empolgadona, porque essa é a primeira vez que ela vai sair da ilha de Egghead. O Luffy já tava se arrependendo de não ter pegado mais comida, e a outra esfomeada disse que eles deveriam ter pegado mais pizza. Mas o Luffy disse que só com o queijo o Sanji já consegue fazer umas pizzas
pizza bolada. E a Bonnie diz que o Sanji é perfeito, porque é bom na cozinha e bom de briga. Pro azar do Leirinho Pivete, ela é chave de cadeia. E o Luffy pergunta por que ela tá tão soltinha assim. Aí ela fala que tirou um peso enorme das costas, agora que não quer mais acabar com a raça do Vegapunk. O Luffy diz que ainda bem, porque agora ela não vai ficar chorando que nem uma bebezão. Lá no navio eles receberam informações do Rob Lute de dentro da ilha. O comandante mandou compartilhar com os outros navios. Lá na sala VIP, o corno do Saturn recebeu uma visitinha do usuário da Pika. Kizaru disse que o Luffy do Chapéu de Palha tentou enganar eles pra parecer que eles estavam no controle da situação, mas pelo jeito eles que estão presos lá dentro da ilha. O Saturn pergunta se o Kizaru não consegue atravessar a barreira, já que o sistema deles é feito de laser e o Kizaru é feito de luz. Kizaru fala que consegue, mas o problema é um grande amigo dele, que tá defendendo a barreira. O Saturn fala que é só ignorar o Sentomaru, mas o Borsalino fala que não pode ignorar um homem determinado a lutar, e ele não vai trair seus princípios, né? Sem contar que se eles atacarem, o Sentomaru vai ordenar que as feras marinhas e os pacifistas afundem os navios, e desse jeito eles vão ter muito abaixo. Então o velhote pergunta se ele sabe onde fica a usina de energia. Aí o Kizaru diz que o Rob Lute é muito bom no que faz e já mandou todas as informações que eles precisam. Depois disso, todos os soldados da marinha começaram a se preparar pra batalha. Já mandaram todos os usuários de Rokushiki ficarem prontos pra luta. E eles queriam libertar todos os agentes da Cip Zero, que não é por nada não, mas estavam muito felizes com a comida da ilha. Eu quero ir pra Loud, que lá eu não vou passar fome, negão. O pescoço de Shibata fala que as armas dele não vão fazer nem cócega nos pacifistas, então tinha que mirar nas bestas marinhas. O Luffy tá se divertindo mais que uma criança no parque de diversão, e o Frank manda ele não esquecer do objetivo dele. Depois de correr tanto, eles finalmente chegaram no Sanji. Kizaru começa a encarar as bestas, e o Sentomaru percebeu que eles iam tentar alguma coisa. Começou a lembrar das coisas que o Almirante ensinou pra ele quando era pivete. O Borsalino já enviou um Yato no Kagami, que saiu fazendo zigue-zague nos prédios de Aguerre. E a Dora Aventureira já deu um sorrisão dizendo que finalmente o tiozão chegou, e já deu as ordens pros pacifistas atacarem. Kizaru veio chegando na sua forma de luz, e o Bolo Fofo já entrou na postura de sumô, gritando que a defesa dele é a melhor do mundo. Então os dois colidiram e o raio de luz se espalhou pela ilha inteira. Todo mundo ficou sem entender o que estava acontecendo. O Luffy disse que alguém muito forte conseguiu invadir a ilha. O Kizaru e o Bolo Fofo começam uma trocação insana de 5 minutos sem perder a amizade. O Kizaru já dá uma pesada no Dora Aventureiro, só que ele também revida. O Kizaru fala que o Sentomaru continua monstruoso como sempre. O Thais Carlo diz que não vai deixar o tio da luz passar e parte pra cima com tudo. E o choque dos dois causa uma grande explosão. O Noiado fala que o Kizaru já chegou na ilha e quer pra marinha atacar. Aí a gatinha da Dol taca sebo nas canelas no estilo perna negra. Os pacifistas já tão prontos pra atacar, mas a marinha não tava pra brincadeira também. Quando eles iam disparar seus brinquedos, já tomaram um bombardeio bem na cara. E os vice-almirantes já aproveitam pra entrar na ilha. Mas também tem as bestas marinhas, né? Que fizeram os marinheiros arrepiar até o cabelo do brioco de medo. Só foi uma mordidinha no navio, que ele foi de comes e bebes. Enquanto a outra besta acertou uma cabeçada com tudo no outro navio. E as bestas marinhas estavam fazendo a festa, que não dava nem tempo de vagabundo pensar, porque já tinha outra besta cheirando no seu cangote. Mas tinha um salvador da pátria pra dar um basta nisso tudo. E era o pescoço de Shibata, que acertou um soco insano no hipopótamo, que foi a Mimi. Enquanto o pacifista ia atirar, a Dó deu uma carimbada bem na cara dele pra ficar esperto. Mas não muito contente, ela deu um pulo e acertou outro golpe no Ctrl-C, Ctrl-V do Kuma. E os vice-almirantes estão mostrando pra que veio. Então rumo ao laboratório que prenderam os agentes da Cip Zero. Lá em cima o Sop tá informando tudo o que tá acontecendo ao redor da ilha. O velhote disse que enquanto o Sentomaru estiver lá, a autoridade sobre os pacifistas sempre será dele. Aí o Sop fala que é por isso que eles vão apagar o Sentomaru. E quando a galera descobre que é o Kizaru que tá lutando, todo mundo fica surpreso. Enquanto a noiada da York fala que eles estão ferrados. E o Zoro manda ela parar de encher o saco. E a noiada rachou o bico. O Brook fala que isso traz memórias ruins. E o Chopper fala que naquela época eles nem tinham como reagir. O Zoro fala que não pensava que havia ele nesta ilha. Enquanto isso, lá embaixo, a porradaria tava comendo um solto. O velhote pede desculpa porque o Sentomaru tá tendo que lutar contra o Kizaru. E o Edson manda o velhote Punk se concentrar em achar a senha. Enquanto isso, o Sentomaru tava sendo cercado de luzes. O Borsalino manda o Bolo Fofo se render e dá uma bicuda nele que o Sentomaru foi parar em Chique Chique, Bahia. O Kizaru prepara sua joia sagrada e a Sakane, que o gordinho teve que meter o pé pra não virar estatística. Aí o Sentomaru diz que ele e o Pivete de Palha fizeram uma promessa. O Borsalino pergunta desde quando o gordinho tá do lado dos piratas, enquanto o sedentário tava fazendo o maior esforço correndo na direção do seu machado. Ele já pega seu brinquedo de arrancar toco, fala que qualquer aliado serve pra sair da ilha e parte pra cima do tio Pica. O Kizaru é cortado ao meio, mas o safado é feito de luz, né? O Kizaru já tem um flashback dele e do Vegapunk indo acabar com a raça de uns ursos selvagens, mas quando chegaram lá tinha uma criança com o shape de uma coxinha que já tinha derrotado todos os ursos. Basicamente o Sentomaru foi expulso do vilarejo que morava e agora ele tem que arranjar um trabalho pra comer bolinho de arroz. Aí o Vegapunk chama ele pra ser seu guarda-costas. Depois o Sentomaru pede pro Kizaru ensinar ele a defender o Vegapunk e o Kizaru diz que se esforçou bastante pra ensinar o Sentomaru, mas o Bolo Fofo tava cagando e já lançou um ataque no tio da luz. Só que o Kizaru não sabe brincar e revidou com um ataque que manda o gordinho pro infinito e além. O Kizaru já pega o controlador de pacifista e ordena que eles trabalhem junto com a marinha pra acabar com a raça das bestas marinhas. E eles já começam a destruir as bestas. E a cadelinha do Saturn já tá informando tudo pra ele, né? Aí o safado diz que é um desperdício afundar todas as bestas, mas se for pra escolher, eles preferem os pacifistas. O Sop fala que o Sentomaru foi derrubado e o Vegapunk ficou surpreso. O Chopper fala que o Sentomaru era muito forte e a Nami diz que o tio da luz não tem piedade nenhuma, enquanto o Vegapunk manda ele se apressar pra desativar o sistema. O Vegapunk fala que o Kizaru
Kizaru é a própria luz, então ele consegue passar pela barreira, né? E o Usopp começa a borrar com o Echo. Kizaru fala que tem muito tempo que ele não vê os pivetes de palha e a parte pro laboratório, enquanto o Vega Force tá levando o Sunny pra fugir da ilha. A Bonnie e o Luffy estão tirando a barriga da miséria e um alarme começa a tocar. O Frank pergunta a Lilith do que se trata e ela diz que pensava que a barreira era impenetrável, mas o Kizaru que tava entrando, ele diz que precisa proteger a usina de energia, a Punk Record, a York e se possível o Sentomaru, mas precisa acabar com a raça do Vegapunk. O Usopp diz que o Kizaru atravessou o sistema e que o Luffy e os outros estão lá fora. A Stussy percebe algo e era o safado do Rob Lute que parte pra acabar com a raça do Vegapunk, mas a Stussy entrou na frente e quase virou um CD. O Sanji rouba a pistola da Nami e prende o Kagu na bolha de Karyoseki, enquanto o Zoro parte pra cima do Rob Lute e pergunta se o Tigrinho se empolgou com a chegada do Kizaru. Aí o Lute fala que com ele e o Kizaru ali, os pivetes de palha serão aniquilados. O Zoro manda o Lute não subestimar ele e saiu levando um desgraçado contra a parede, que acabaram caindo lá embaixo. O Kizaru percebeu o Vega Force e foi voando direto pra ele. O Frank pergunta ao Luffy o que eles vão fazer agora, mas o Luffy já tinha pulado do navio, e quando o Kizaru ia dar um oi pro Luffy, o pivete já tinha partido que nem um capeta pra cima do Kizaru, que nem bala pegava esse moleque. Já deu uma voadora no tio da luz e fala que 2 anos se passaram e eles ficaram 100 vezes mais fortes. Depois de ser resgatado de Mary Joyce pelo exército revolucionário, uma tá tentando fugir e cair no chão, mas logo se levanta e usa sua fruta pra meter o pé da ilha. Ele tava indo pro Porto Vermelho, mas logo deu de cara com a parede e caiu lá embaixo na ilha. Depois ele tenta escalar a parede porque ele tem um objetivo em mente. Lá na terra de Mary Joyce tava um caos total e era o Papai Urso que tava atacando o terror em geral, mas os soldados botam seu brinquedo de explodir moletom pra funcionar e mandam capturar logo o Kuma. Quando pensam que seguraram ele já usa seu poder da sua Nikyo no Mi pra mandar todo mundo pra Chique Chique Bahia. O Bosta Celestial chama ele de escravo insolente e o Akainu chegou pra botar ordem nessa baderna. O Dragão Celestial tava fazendo a cara de um soldado de tapete, dizendo que eles não servem nem pra proteger ele. Ele fala com o Akainu que queria jantar lagosta ontem à noite, mas tá tendo uma escassez de comida que nunca houve em Mary Joyce. O Lava Girl fala que não pode deixar um cara perigoso como um Kuma solto, pergunta onde ele acha que vai e parte pra cima dele com tudo. Ele acerta a cara do Kuma que derrete e derrama sangue. O Akainu diz que não sabia que ele ainda sangrava como um humano, mas o Kuma tá cagando pra isso e mete sebo nas canelas rumo ao seu objetivo. Enquanto isso, o Akainu tenta acertar ele de longe. O Akainu acerta no pé dele, mas o Papai Urso usa sua Nikyo no Mi pra escapar. E o Akainu já tem um flashback dele capturando a Bonnie por ter fugido do governo mundial. Manda ela chorar o quanto quiser, porque a consciência do Kuma jamais vai voltar, já que ele mesmo que se ofereceu pra ser uma arma do governo. A Bonnie diz que isso tudo é mentira, que ele jamais abandonaria ela. O Akainu se pergunta onde o Kuma foi, já que ele é só um fantoche sem consciência do governo. Lá em Egghead, os pacifistas estão metendo laser pra cima das bestas marinhas. E enquanto isso, o Luffy tá no G4 indo com tudo pra cima do Kizaru, que para o ataque do pivete. E o Luffy já prepara sua mamba negra e dispara pra cima do Almirante. Ele diz que agora entende como o Luffy derrotou o Kaido e que ele é realmente muito forte. E pergunta por que um pirata quer tanto proteger o Vegapunk. E o Luffy retruca perguntando por que ele quer tanto matar o tiozinho da maçã. E ele já para o ataque do Luffy com a voadora e depois escapa do próximo ataque, enquanto o Luffy já tá cansado. Kizaru subiu até nas nuvens e diz que não quer matar o Vegapunk. Enquanto prepara o seu ataque, ele diz que a aceleração é a força e dispara seu ataque pra cima do pivete de borracha, que pega no Luffy em cheio, que voa com tudo na direção do Vega Force, que atingiu bem na cintura do robozão. O robô foi quebrado ao meio. Enquanto o Luffy batia na barreira, o Frank e a Bonnie caíam do navio. E a Lilith disse que achou que ia de arrasto. Ela já percebeu a máquina dando um curto-circuito e manda o Frank e a Bonnie meter o pé dali. O Vega Force explodiu que os três foram parar em Narnia. A Lilith começa a chorar que o robô dos sonhos foi de comes e bebes. Já o Frank tava preocupado com o sangue. E a Bonnie manda eles se preocuparem com o Luffy. O Frank chama o Kizaru de desgraçado, enquanto o tio da luz diz que a Bonnie cresceu muito. Ele pergunta se a Bonnie viu se vingar do Vegapunk e ela diz que ele já não é mais seu alvo e parte pra cima do Almirante, tentando acertar ele. Mas o Kizaru é feito de luz, né? Ele dá uma voadora na menina, que voa na velocidade da luz e bate na barreira. O Frank fica putaço e prepara seu ataque pra explodir o Almirante, mas ele se transforma em luz e mete o pé dali. A Lilith manda o Frank ligar pra sala de controle, porque o tio Punk tá em perigo. Aí ele liga pro Usopp e o Nareba fala que todos estão bem. Enquanto isso, o Vegapunk conseguiu decifrar a senha da barreira. A York xinga eles todinho e o Vegapunk pede pro Sanji e o Jinbe levar sua bagagem pro navio, que tá no segundo andar. O Vegapunk pergunta ao Frank se o Vega Force e o Sanji estão prontos, mas o Kizaru apareceu bem na hora, dizendo que o plano de fuga deles falhou. Todos perguntam onde está o Luffy e o Vegapunk pergunta se foi ele que causou aquela explosão. E o tio da luz diz que sim, e que infelizmente ele teve que explodir o Vega Force. Ele diz que essa missão é difícil e que ele tem que cumprir logo, mas já acontece outra explosão e todo mundo se pergunta o que foi. E o moleque de borracha já tava esbugalhando o olho, dizendo que tá quente. E ele diz que votou porque tava no G5. Enquanto pula de galho em galho, já dá um sorrisinho indo em direção ao Kizaru e pegou o Almirante na palma de sua mão. E todo mundo tava sem entender era nada, porque o Luffy tava com o Almirante da Marinha em sua mão como se fosse nada. Diz que essa foi boa e começa a rachar o bico do nada. O Kizaru diz que então é o Luffy. E o moleque agradece pela surra que tomou, porque ele passou pela barreira 2 vezes e achou que ia morrer. E já mostra o grande robozão MF acordando. O Usopp diz que o Luffy quase pisou neles e o Luffy pede desculpa. O Kizaru diz que o Luffy ficou muito grande e o pivete de palha diz que não vai entregar o tio Punk pra ele. O Almirante diz que agradeceria se o Luffy deixasse ele fazer seu trabalho em paz. O Luffy
Luffy diz que não vai rolar, já puxa Kizaru e começa a girar ele. Suspende o almirante até o céu e gira seu braço que nem Beyblade. Kizaru pede pro Luffy pegar leve com ele, e o Luffy já arremessa o almirante pro infinito e além. O Sop e o Chopper ficam impressionados, e o Luffy começa a rachar o bico que nem um cracudo. O Brook fala que finalmente ele conseguiu ver o Gear 5 com seus próprios olhos, mas se bem que ele não tem olhos, né? A Nami diz que eles têm que meter o pé da ilha antes que seja tarde, e o Sop diz pra aproveitar que o Luffy tá segurando o Kizaru. O Chopper diz que eles têm que levar a Stussy e a Robin com cuidado, e o Edson diz que eles têm maca pra levar os feridos. O Vegapunk olha pelas câmeras e se pergunta o que a Bonnie foi fazendo naquele lugar. A Atlas diz que vai lá embaixo retomar o controle dos pacifistas, porque senão eles vão de asta assim que sair da barreira. O Vegapunk diz que vai ir com a Atlas, mas o Sop diz que é melhor não ir, já que a marinha tá fazendo tudo isso só pra ver a cabeça dele numa bandeja. Então tio Punk fala com o Frank que a Bonnie ainda tá viva, e o Frank diz que ainda bem, já que o Kizaru deu uma voadora na coitada. O Vegapunk pergunta como que o Frank deixou uma criança levar uma voadora bem na boca, e o Frank pede desculpas. E o Sanji, que tava ouvindo tudo isso através do Dedemushi, fica putaço da vida. Diz que ele vai ir pessoalmente resgatar a Bonnie, já que eles pegaram a bagagem do Vegapunk. O Jinbei diz que vai esperar eles na saída do fundo, e o velhote vai até lá embaixo com a Atlas. O Frank diz que se ele fosse mais rápido, a Bonnie não teria levado um chute, mas a Lilith manda ele largar de ser bunda mole e não ficar se remoendo. Manda ele ajudar logo a Bonnie, que ela cuida do resto. E a Lilith diz que até agora não consegue acreditar que o Luffy derrotou o Kizaru. E o Frank diz que seu capitão nunca vai ser derrotado. Lá embaixo os marinheiros estão entrando na ilha, e um deles percebe algo se mexendo, mas o seu parceiro chama ele, e era a Bonnie que escapou por pouco, mas a menina simplesmente incorporou o capeta e resolveu meter as caras derrotando todos os marinheiros ali. E quando um tirou o capuz dela, ela resolveu descontar a bica que levou do Kizaru bem nesse Zé Ruela. E já vem outro pelotão pra cima dela, mas ela bate em todo mundo igual se bate em tapete velho. E a guria tava simplesmente tirando os marinheiros pra merda. Tava todo mundo voltando a falar Gugu Dadá. E os marinheiros encontraram o Sentomaru, mas o bolo fofo tava completamente queimado. E a Bonnie já se lembra que quando ela atravessou a barreira, foi o Sentomaru que salvou ela do impacto da queda. Mas ele tava só o pó do cigarro, né? Lá em cima o Zoro manda o Rob Lute sair do mar, e o Tigre manda o cabeça de capim não atrapalhar ele. O Zoro diz que mesmo ele se escondendo e correndo na velocidade absurda, ele vai conseguir saber onde o Lute está, pelo fedor de bicho que ele emana. O Tigre aparece bem em cima do Zoro, mas o Zoro desvia, e em seguida para o ataque dele com a lâmina. E os dois começam aquele clássico 5 minutinhos de briga sem perder a amizade. Enquanto o Rob Lute acha que tá controlando a situação, o Zoro começa a girar que nem peão e joga a gatinha pra bem longe, que bate com tudo no chão de novo. E o Luffy tá rachando o bico, perguntando se o Zoro precisa de ajuda. O Zoro diz que isso é brincadeira de criança pra ele, e manda o Luffy focar no Kizaru. Ele diz que se esse é o melhor que o Rob Lute pode fazer, então ele nunca vai poder enfrentar o seu capitão, e já ativa seu haki insano. O Rob Lute que isso é nada mal pra um imediato de um imperador, e que matar o Zoro será muito gratificante. Fora da ilha, o Kizaru quase foi parar em Narnia. Quando ele vê que vai cair no mar, ele usa sua luz pra se desviar. Em seguida ele volta pra ilha na velocidade da luz. E o Luffy tava sem entender era nada, porque o Kizaru virou fã de Naruto e usou o clone das sombras. Ele tenta acertar o Luffy, mas o moleque tava com seu haki em dia. Ele continua tentando acertar o Luffy, mas o pivete de palha tava simplesmente sambando no ar, e tava parecendo mais uma briga de desenho animado. O Luffy é atingido pelo Kizaru, mas já prepara seu chicote do alvorecer e não adiantou de nada. E o Kizaru começa a disparar seus lasers pra cima do Luffy, mas o Luffy desvia tanto que fica até tonto. E o Kizaru já reclama, porque o Luffy já se transformado em gigante de novo, e ele já deu um tapão que destrói todos os Kizaru, mas ele é feito de luz, né, e começa a voar que nem um vagalume. O Luffy tenta agarrar um deles, mas falhou. O Kizaru diz que um gigante é um alvo perfeito pra se acertar, mas o Luffy deu um assopro que jogou todos eles pra bem longe. E o Kizaru assistiu muito Criança Esperança e jogou todos os clones na direção do Luffy de novo. E o Luffy taca o foda-se pra gravidade e começa a correr no ar, mas o moleque tava só enganando o Kizaru, e já virou uma voadora cabulosa que acerta todos eles. Mas na verdade foi o Kizaru que enganou o Luffy, porque ele tava agarrando o Sop pela boca. E o Brook manda ele soltar o seu atirador, e o Kizaru pergunta onde tá o Vegapunk, mas o velhote tava bem longe, dirigindo só o Mid Ferrari. O Luffy fica surpreso, e o Sanji pede pra entrar no carro porque ele quer salvar a Bonnie. O Kizaru já percebeu e disparou seu laser pra cima do idoso, mas o Luffy entrou na frente e engoliu o laser do Kizaru, e todo mundo ficou sem entender era nada, porque o moleque simplesmente virou uma bola de bilhar. Enquanto isso, o Edson desativava a barreira pro Vegapunk atravessar. Os marinheiros já avisavam que o Vegapunk saiu da ilha. Os pacifistas já prepararam pra atirar, pra acabar completamente com a raça do Vegapunk, mas a Atlas já deu uma nova ordem pra atacar os soldados da marinha. Os pacifistas já mudaram de alvo e começam a disparar pra cima dos marinheiros, que começam a voar que nem papel. O figurante fala que o Vegapunk deve ter mudado as ordens, enquanto os bunda mole estão sendo encurralados. E o Frank manda os pacifistas botar todo mundo na chapa. O Vegapunk disse que pelo visto seu plano funcionou, e o Frank diz que eles vão cair, já que estão indo direto pra baixo, né? Mas o velhote diz que essas nuvens têm o poder de mesclar uma na outra, e o pneu de seu homem é feito de nuvem. E todo mundo já começa a gritar procurando pela Bonnie, enquanto o Sanji já começa a se concentrar pra usar seu haki da observação avançada, e a identifica cada ser vivo ali embaixo na ilha, até chegar na Bonnie, e ele já parte a milhão pra resgatar ela. Os marinheiros estão metendo bala nos pacifistas, mas é a mesma coisa que nada. E o pacifista já botou eles pra virar saudade. Enquanto isso, a Bonnie tava vendo tudo. Ela disse que bom que os pacifistas estão do lado deles agora, mas era só um vacilo que ela ia tomar uma raquetada bem na cara. Os marinheiros já começam a atirar nela, mas seu haki tá em dia. E ela já usa o poder da Toshi nas balas e dispara pra cima dos noiados. Os marinheiros pensam que vão virar irmão do Brook, mas era só alucinação. E a Bonnie taca sebo nas canelas, mas aparece um pacifista bem na sua frente, e era Blue Grass com o poder da fruta do passeio, que consegue controlar tudo que
que ela monta. E ela pergunta se caso matar a Bonnie, os soldados vão voltar ao normal. E já bota os pacifistas pra disparar seu brinquedo. Mas o loirinho pivete apareceu bem na hora pra salvar a pele da Bonnie. O Sanji diz que ouviu tudo e fala pra Bonnie que os pacifistas não são seu pai. O cabelo de barbante parte pra atacar a Bonnie, mas o Sanji tem um dos melhores haki da obra, né? A Bluegrass parte pra atacar, mas pro azar deles os pacifistas estão do lado do Vegapunk. E foi só falar no velho que ele já apareceu com seu Uno sem escada, pedindo pro Sanji e a Bonnie entrar. A Atas manda eles adiantarem logo lá, e lá em cima o Kaku tá preso numa boa, enquanto a Robin tá sendo colocada em uma maca de cuidado. A Stussy diz que ela tá bem e que tem muito trabalho ainda a fazer. O Edson entende e manda todos meter o pé e deixar ela ali. A Nami diz que mais tarde elas se encontram. E a cena já corta pro Saturn, então manda aquele perro lá no navio. Enquanto isso, o Zoro e o Rob Lute estão numa trocação sinistra. O Rob Lute joga o Zoro pra longe e o Zoro sai lançando um corte pra tudo que é lado pra acertar o tigrinho. E ele já brota bem em cima do Zoro e começa a cercar o cabeça de capim, dizendo que eles não podem derrotar a Marinha. No mesmo momento, o Kizaru prepara seu laser e dispara no Luffy e começa a desviar no ar. O Luffy já estica seu braço em uma construção, porque ele assistiu muito Homem-Aranha quando era criança. Enquanto o Kizaru corre atrás dele, o Kizaru diz que ele tem motivo pra matar o Vegapunk. E o Luffy diz que tá cagando pra tudo isso. O Rob Lute tenta atacar o Zoro por trás, mas o Zoro é o imediato de Yonkou, né? O Rob Lute diz que eles estão pressionados e o Zoro manda ele catar coquinho na praia. O Kizaru diz que não pode perder tempo com o Luffy e parte pra cima do pivete que nem um flash. Só que o Luffy desvia como se fosse nada e diz que sua missão é impedir o Kizaru. Enquanto isso, todo mundo tá na sua batalha frenética, mostra o Saturn se preparando pra fazer algo. O Kizaru já parte pra ir atrás do Vegapunk e o Luffy começa a correr no ar. Já mostra um olho demoníaco aparecendo e todo mundo sente uma presença assustadora na ilha. A Nami perguntou ao Chopper o que é e ele não sabe explicar direito. O Jinbe se pergunta o que é essa presença sobrenatural e o céu já começa a ficar nublado. E o marinheiro diz que não acredita nisso. Uma voz já manda os pacifistas pararem. O Vegapunk e a Atlas ficam sem entender porque os pacifistas pararam de defender ele. E a Atlas imagina que os únicos acima dos Vegapunk na hierarquia são os 5 anciões. Já vem algo de patas vindo que nem um capeta e no meio da ilha o chão explode. Os marinheiros se perguntam se é ataque inimigo e surge um pentagrama do nada. A ilha começa a cair um monte de raios negros que acertam até os marinheiros. E o Sanji manda o Vegapunk ir pra um lugar alto. O marinheiro fala que o Saturn tá indo pra ilha e que ninguém abaixo do posto de Comodoro pode ver ele. Todo mundo já fica sem entender era nada. E algo brotou ali. O Vegapunk fica surpreso que um dos anciões veio pessoalmente até ele. E o Frank pergunta quem são eles. O Vegapunk fala que são as 5 maiores autoridades do mundo. E a Bonnie já fica se tremendo de medo. O Sanji percebe que tá saindo algo do pentagrama e é simplesmente uma aberração sobrenatural. E já começa a criar a forma de um capeta. E era simplesmente o Saturn com chamas em seu ombro e patas de aranha. O marinheiro se pergunta se isso é um monstro. E foi só uma piscadinha e ele virou saudade na hora. O Saturn diz que já faz um tempo que ele não pisa em terra firme. E a Bonnie se pergunta que monstro é aquele. Mas não dava nem tempo de pensar, porque o Kizaru tava bem em cima deles pronto pra botar o velhote pra ir de vaso. Mas eles desviam no último segundo. O problema é que eles tinham desgrudado das nuvens, né? E todo mundo tava caindo. O Luffy aparece atrás do Kizaru. E o tio da luz diz que o Luffy tá chegando ao seu limite nessa forma. O Luffy já prepara seu bíceps, mas o Kizaru não dá nem tempo do moleque pensar. O Luffy desvia rápido demais e começa a girar que nem Beyblade. E o Kizaru já prepara seu ataque, mas o Luffy já aproveita que ele tá girando mesmo e ativa seu haki. Já estica seu braço do lado do Kizaru, mas o que ele quer mesmo é aceleração, né? Então ele já dá meia volta com seu braço e acerta do outro lado do Kizaru. E seu rosto virou uma moeba bem na hora. O Saturn vê o Luffy no G5 e o Kizaru bateu com tudo nos prédios de Egghead. O Luffy ficou murcho que nem meu All Might em tempo de frio e começou a desinchar que nem um balão. Ao mesmo tempo, o carro do Vegapunk batia no chão e todo mundo quase foi de bad. O Sanji pergunta se a Bonnie tá bem e o Saturn já se aproxima de todo mundo. O Vegapunk pergunta se ele é o Saturn e ele diz que sim e que pensava que o Vegapunk já tinha batido as botas. A Bonnie já começa a suar de medo e pula do colo do Sanji. Partiu com tudo pegando a espada no meio do caminho e começa a lembrar do que o Saturn fez com seu pai. E pulou com tudo pra cima do velhote aranha e furou o velhote com sua espada. O vice-almirante diz que o Saturn chegou na ilha. Os marinheiros se perguntam quando foi que ele chegou tão rápido. O vice-almirante diz que todos abaixo do posto de vice e contra-almirante têm que se afastar do centro da ilha. Os marinheiros já começam a meter o pé e um deles pergunta o que deve estar acontecendo no centro. O outro diz que todo almirante está sujeito à ordem dos dragões celestiais, mas os 5 anciões estão no topo de todos os deuses. E que é inacreditável um dos 5 vir até a ilha. A cena já volta pra Bonnie cravando a espada no peito do Saturn. E o vice-almirante chegou na ilha. O barbudo fala que ela teve a audácia de ferir simplesmente um dos 5 maiores autoridades do mundo. Todo mundo já aponta seus brinquedinhos pra pirrar. E o Sanji diz que isso não vai acabar nada bem. O Vegapunk manda a Bonnie correr logo. E a Bonnie diz que isso tudo é culpa do Saturn. O Saturn chama os marinheiros de inseto e diz que se ele quisesse ter parado a Bonnie, tinha parado na mesma hora. Ele já dá uma piscadinha que a Bonnie voou longe. E ele agarra ela com as mãos. O Sanji pergunta como ele se atreve e parte pra cima dele. Mas o Saturn já lança sua piscadinha que o Sanji cai no chão. Ele diz que isso tudo é perda de tempo e tira a espada do seu peito, que já começa a se regenerar. O Frank diz que o sangue desapareceu, enquanto o Sanji tá vazando mais sem camisinha furada. O vice-almirante manda cercar o Vegapunk e todo mundo, mas o Saturn chama ele de energúmeno e manda esperar. Diz que não é pra ter pressa, já que eles não podem fugir dali mesmo, que é só pra eles ficarem em prontidão. O Saturn diz que o Kizaru não costuma ser tão preguiçoso assim, e o Kizaru pede desculpa, e diz que ele não vai poder se mexer por um tempo. O Saturn já olha pro Luffy, que tá parecendo um faraó que saiu da tumba, e já tenta espreitar o pivete, só que o Frank prepara sua potente de direita e dá uma marretada do Thor no Luffy. O Saturn diz que agora entende que os pivetes de palha cooperam entre si. O Frank diz que até um homem que tá no topo do mundo quer a cabeça do Luffy. Aí o Saturn diz que quer ver como o Luffy e a Bonnie vão escapar
escapar daquela ilha, que tá completamente cercada pela marinha. Ele diz que é uma pena que o Vegapunk os traiu e diz que muito obrigado pelas contribuições do Vegeta pra marinha. E pergunta se o Vegeta quer ver morrer primeiro em sua frente. Já dá uma piscadinha que o Luffy voa da mão do Frank. Enquanto isso, a Bonnie acorda e tenta se soltar da mão dele. Ele pergunta por que os seres humanos sempre querem fazer o que é proibido. E já começa a apertar a Bonnie que seus ossos estralam. O Sanji já tenta fazer algo, mas nenhum deles consegue se mexer. A Atlas diz que mesmo com a força dela, ela não consegue se mover. Daí o Vegapunk diz que se não for o poder da ciência, isso deve ser o poder de algum Akuma no Mi. A Bonnie diz que o Saturn matou seu pai, e o Saturn fala que o Kuma nasceu em um grupo de escravos, que cometeu um grave crime contra o governo, e que ele é o único sobrevivente do extinto povo bucaneiro. A Bonnie já lembra do seu pai dizendo que desde pequeno, ele sempre quis salvar os fracos e oprimidos, assim como o deus do sol Nika. O Saturn manda todo mundo mirar na cabeça dela, e ela já vai lembrando do seu pai dançando como Nika. O Sanji grita pela Bonnie, e o Vegapunk diz pra não atirar em uma criança. Ela pergunta ao seu pai se o Nika vai libertar ele, e o Kuma diz obviamente que sim. Já vemos outro flashback de 47 anos atrás, no Reino Sorbet, e era o nascimento do Kuma. O seu pai vai falar com o médico e ele diz que não vai contar nada sobre o sangue dele. Depois do Kuma já crescido, o médico pede pra família do Kuma fugir, pois as cadelinhas do governo descobriram tudo no seu hospital. Os agentes prenderam eles e levaram como escravo. O Kuma tá brincando com as correntes, e depois disso sua mãe foi levada pra um lado, seu pai pra outro lado, e é claro que o Kuma ficou sozinho, né? E eu acho que sem dúvidas esse é o passado mais triste de One Piece até aqui. Os Bossa Celestial fizeram o mini Kuma de escravo, já que mesmo sendo um pequeno bucaneiro, ele é muito forte. O loirinho começa a dar chicotadas nele pra ele ser mais rápido. O Kuma tá chorando e vê seu pai todo ferido. O pai dele diz que ele cresceu muito, e o Kuma diz que teve sorte de seu mestre ser gentil. Daí o Kuma pergunta onde tá sua mãe, e seu pai diz chorando que sua mãe deve estar no céu. O Kuma diz que seria melhor se ele estivesse morto também. Daí seu pai diz que o guerreiro da libertação vai libertar ele. O Kuma pergunta quem é esse guerreiro. O seu pai diz que o Nika é um deus lendário da herança bucaneira. Hoje a história é passada de geração em geração, e um dia ele virá libertar o Kuma. Ele diz que o Nika está sempre sorrindo, e ele dança imitando o som do tambor da libertação. Mas o seu pai logo toma um tiro pra ficar calado. E 38 anos atrás, no West Blue, aconteceu a caçada local na ilha de God Valley. O Noiado Celestial diz que é uma ilha não aliada ao governo, onde acontecerá uma caçada humana. E depois disso, finalmente o governo mundial passará a mandar na ilha. O rei de God Valley diz que eles não podem matar seu povo por esporte, e foi só ele calar a matraca que ele já virou saudade na hora. E era o Son Gohan, o pai do Shanks. Enquanto isso, o Kuma fugia da cela, e os agentes mandam outros escravos ir atrás do Kuma. Os escravos acham o Kuma e falam que ele não pode fugir. O Kuma diz pra eles matarem logo ele, já que se ele voltasse ia morrer do mesmo jeito, né? Depois um agente já avisa o Saturn que eles acabaram de resgatar uma criança bucaneira. Enquanto os escravos estão levando ele, surge o Ivankov dizendo que o Kuma é a principal atração da caçada. Ele diz que ouviu dizer que o Kuma tem um sangue de gigante. O Ivankov diz que todos eles vivem infelizes, e sua irmã pergunta se eles querem viver ou morrer. O escravo diz que é óbvio que eles querem viver, mas não podem fazer nada, né? O Ivankov diz que é só eles fazerem um milagre, e a Ginny manda eles seguirem ele, que eles têm um ótimo plano em mão. O Ivankov diz que quer viver e pergunta o que eles querem. Os escravos estão tacando o sebo nas canelas, e o Dragão Celestial fala que os escravos super raros valem 10.000 pontos cada. Qualquer abate com seu ataque concede um bônus de excelência, e tem vários prêmios pro vencedor da competição. O Galleg manda as crianças observarem ele, e o Cabeça de Capim fala que não vai deixar o pai do Shanks vencer. Dois safados já metem bala pra cima de escravo, e o Dragão Celestial fala pra eles não queimarem largada e seguirem as regras. Enquanto o corno do Saturn observava tudo, o figurante fala que isso só deve ser um maldito pesadelo, já que os humanos não merecem ser tratados como brinquedo, né? Os Noiados Celestial botam o brinquedo de furar moletão pra funcionar, e o Ivankov fala que eles têm que realizar o plano dele a todo custo. E o Saturn tava só de falcatrua observando tudo. O Dragão Celestial fala que há 200 nobres caçadores, e a caçada começará em 1 hora. A cena já corta pro Kong pedindo pro Garp dar uma passadinha em God Valley, e o Velhote diz que não vai parar naquele fim de mundo. O Kong diz que é necessário a ida dele, mas ele não pode dizer o porquê. O Garp diz que não vai mexer numa comédia beia, já que os tesouros que estão em God Valley são da Ilha Pirata, né? E é claro que eles vão querer tomar tudo de volta. O Garp pergunta por que o Kong tá com tanto medo, e o Kong diz que o Roger se envolveu no meio. Daí o Garp diz que era só ter dito isso antes, que ele já tá indo a milhão pra God Valley. E em Haki no Zoo, os piratas Rock partem pra God Valley. O Dragão Celestial diz que a disputa começou, e o Kuma já toma uma flechada nas costas. O Ivankov manda eles olharem pro mar, e diz que nunca viu tantos navios da marinha cercando uma ilha. E é óbvio que ninguém vai conseguir escapar da ilha, já que toda essa crueldade será apagada da história. Pra tomar os recursos naturais de God Valley, eles vão fazer uma chacina com 100.000 pessoas em 3 semanas. E eles se perguntam se deve estar no inferno. O figurante fala que se caso eles sobreviverem nessas 3 semanas, serão livres. E o Ivankov diz que isso nunca vai acontecer, já que nas outras competições nunca houve sobreviventes. E o outro figurante pergunta por que deram esperança a ele. E o Ivankov diz que só assim pra eles lutarem por sua vida, já que matar quem não tem vontade de viver não tem graça nenhuma pra ele. E Ivankov diz que ele tem que fugir desse jogo maldito. Enquanto isso, o Garlin tava passando a peixeira em geral, e o safado já tinha acumulado mais de 100.000 pontos. O Homem-Peixe morde as correntes do Ivankov, e ele agradece ao Homem-Peixe. O Ivankov pergunta como a Ginny está, e ela diz que tem certeza que a marinha recebeu informações, mas nenhum dos piratas nem a marinha tomaram qualquer medida. O figurante pergunta o que ela tá fazendo, e ela diz que tá manipulando as informações. Daí ela diz que os prêmios da competição é a chave pra fuga deles. Ela diz que um dos prêmios é um Akuma no Mi que permite ao usuário se transformar em um mitológico dragão azul, e a segunda Akuma
Akuma no Mi permite ao usuário enviar outras pessoas e assim mesmo para ilhas distantes. E se um deles comerem elas, todos poderão fugir de God Valley. O figurante diz que o tesouro tá no centro da ilha, que eles seriam mortos assim que se aproximassem. Daí a Jin diz que é profissional em roubo, escuta telefônicas e transmissões. E 2 semanas atrás ela vazou informações sobre God Valley, e que logo os piratas aparecerão atrás do tesouro que nem formiga atrás de açúcar. Mas ela diz que um deles tem que atrair a atenção dos dragões celestiais como isca. Aí o Kuma chama a responsa e diz que como ele é gigante ele consegue aguentar mais dano do que os outros, e que ele não quer ver ninguém mais morrer. O Ivankov comemora como se fosse um título e diz que não vai deixar ninguém matar o Kuma. Em volta da ilha os navios da marinha já começaram a ser destruídos, e são os piratas Zog, e do lado deles tem vários bandos infames, um mais forte que o outro. A marinha mete bala neles, mas não adianta de nada. O Shebek manda eles seguirem em frente, e o Barba Branca pergunta quando foi que ele virou subordinado do Shebek, e a Astúcia diz que até o Barba Branca tá nessa. A Gloriosa diz que a Astúcia é patética, e ela diz que a Gloriosa também não fica pra trás. O Chique diz que o tesouro é de quem achar, e a Big Mom diz que quer os dois, e o Kaido diz que seria inútil pra ela. Já o Capitão John diz que será o tesouro dele. O Barba Branca diz que o Shebek provavelmente vai esquecer do objetivo, que é encontrar os tesouros. O Chique manda ele parar de agir como se fosse o capitão, e que ele vai botar todo mundo na chapa. A Big Mom diz que ela vai pegar o que quiser, e o Kaido diz que ouviu dizer que o Roger está vindo. A Astúcia diz que a batalha decisiva será hoje, e o Capitão John fala que é exatamente isso que todo mundo quer. A Gloriosa diz que hoje eles vão resolver tudo, e os marinheiros falam que os Zoks estão na ilha, e os noiados celestiais já começaram a dar chilique. O marinheiro já avisa o QG que eles estão levando um bombardeio de tudo que é lado, e os piratas Roger também chegaram pra brincadeira. O Roger já pula do navio dizendo que eles não sabem como ele se sentiu nesse ano todo, e o Rayleigh fala que essa batalha vai ser das boas. O Gaban diz que ele não vai ter vantagem só porque é o capitão. O pai do Shanks manda organizar os soldados pra proteger os dragões celestiais, e os piratas Zoks e os Roger estão descendo um sarrafo na ilha. O Ivankov diz que tem que pegar o prêmio antes dele, e os marinheiros diz que eles não vão conseguir resistir, mas só que a cavalaria chegou, né, e era o Garp perguntando onde está o Roger. Enquanto ele estava sendo evacuado, o Ivankov roubou vários baús de tesouro, e eles entraram em uma casa vazia e abrem um baú, e tinha 2 Akuma no Mi, e o Ivankov manda comer logo, mas já apareceu um capeta rosa atrás dele, e era a Big Mom, que pegou o Ivankov pelo pescoço e roubou a fruta. Ela já ia pegar a fruta do Kuma, mas o Ivankov agarrou ela em sua perna e mandou o Kuma comer logo. O Kuma foge com a fruta, e a Lilin joga o Ivankov na parede. O Kuma come a fruta, e quando ele ia fugir, algo já jogou ele pra trás, e era o corno do Saturn, que diz que o destino do Kuma é ser escravo e morrer. E o Kuma pergunta se o Saturn é importante. Ele diz que é estranho pessoas nascerem pra ser importante e outras nascerem pra ser escravo. Ele diz que se tiver algum poder assim como Nika, ele quer salvar o maior número de pessoas possíveis. O Saturn diz que é por isso que sua raça tem que ser eliminada. E tempos depois, Ivankov tava lendo um jornal e só fala sobre os feitos heróicos do Garp, e ele chama o Morgan de Lee. Daí ele pergunta quanto tempo o Kuma vai ficar orando. O Kuma diz que poderia ter salvado mais vidas, só que Ivankov diz que ele salvou mais de 500 vidas. Daí a Jin diz que os escravos até choraram de gratidão, e Ivankov diz que a mão do Kuma liberta as pessoas, e chama sua mão de a mão da libertação. Depois Ivankov diz que vai pro mar, aproveita toda a sua liberdade. O Kuma diz que nunca vai esquecer de seu rosto, e a Jin diz que vai ficar com o Kuma e pensar no que ela vai fazer da vida. E Ivankov partiu pro mar. Depois a Jin e o Kuma foram cortar lenha e vender pra ganhar dinheiro. Depois os pirralhos pararam eles e perguntam quantos anos eles têm. O Kuma diz que tem 9, e eles chamam o Kuma de mentiroso e começam a tacar pedra nele. A Jin fica putaça da vida e desce o cacete nele, e eles começaram a chorar com um galo enorme na cabeça. Daí o Kuma, como é gente boa, já tira a dor deles, e depois eles ficaram seguindo o Kuma pra tudo que é lado, e a cena já corta pra ele e a Jin jantando. E o Kuma disse que como ela come tudo, eles precisam trabalhar muito. A Jin pergunta com quantos anos o Kuma virou escravo, e ele diz que virou com 4 anos, e ela diz com muita alegria que também virou com 4 anos. Ela diz que tá muito satisfeita e começa a chorar, e o Kuma já começa a lembrar da sua infância com seus pais. A Jin pergunta o que eles vão comer, e o Kuma diz que o que ela quiser. 8 anos se passaram depois do incidente de God Valley. O Kuma tava tirando a dor da coluna de uma velha com a cara de maracujá de gaveta, e ele chama pelo próximo, mas tinha uma fila do tamanho da fila do SUS. A velhinha diz que o Kuma sempre ajuda ele, e que ela frequentava a igreja desde a época de seu pai. Ela fala que os pais dele devem estar felizes de algum lugar, já que agora seu filho se tornou um grande pastor. Falam que realmente suas mãos são milagrosas, e o Banguelo pergunta se o Kuma não pode tirar as dores deles no meio da semana. A Jin já bate o pé e diz que somente aos domingos. Fala que esses aproveitadores nem pagam por isso, e já chamam ela de canalha. Ela diz que ali não é hospital, e a velhota diz que ela tem uma boca tão suja, mas é muito bonita ao mesmo tempo, e que os safados da cidade não param de chamar ela pra sair. Ela diz que tá cagando pra isso, e o velhote diz que ela não liga porque tem um Kuma, e ela já ficou toda corada. Ela não consegue esconder todo o seu amor, e manda todos os velhotes meter o pé pra casa. Mas eles falam que ficar ali e ver o Kuma traz uma tranquilidade. O Kuma diz que fica muito feliz com isso, daí a gente diz pra ele não ser bonzinho com todo mundo. No final da tarde, uma velhinha diz que daria todo o seu dinheiro pro Kuma, mas é difícil sobreviver com o tributo celestial, e que agora tem um novo rei chamado de Bekori, um safado famoso por ser frio e sem coração, e se eles ficarem doentes, não pode farmar grana pra pagar o tributo celestial. Eles falam que um dia desse um idoso foi preso e morreu de fome, porque esse rei psicopata nem comida dá para os presos, afinal ele só sabe babar ovo de dragão celestial. Eles dizem que os idosos não conseguem sobreviver a isso, e por isso precisam de saúde pra bancar os dragões celestiais. O Kuma diz que consegue aliviar a dor deles, e manda eles virem todos
toda semana. Todo mundo fica grato e dessa vez nem a Ginny contestou. E como agradecimento, a velhinha deu uma marmita pro Kuma comer com a Ginny. Mas você acha mesmo que sozinho com a gasosa dessa ele vai pensar em marmita? O Kuma já se despede dele e a Ginny tá toda agoniada, porque o Kuma tava de frente pra toda essa dor acumulada, já que ele não pode simplesmente tirar a dor e mandar pra Skullcuia. O Kuma já começou a absorver a dor e tivemos uma reprise do Zoro em Thriller Bark. Meu amigo, foi tanta dor que o Kuma gritou mais que um galo da madrugada e começou a menstruar pela boca. Depois ele bateu no chão que nem bosta. Tudo isso enquanto a Ginny engoliu o choro. A Ginny cuida dele, perguntando como ele consegue passar por isso toda semana. E os velhotes nem sabem que ele passa por isso. E o Kuma diz que alguém tem que tomar a dor dele, senão a dor volta pra mesma pessoa. Mas ele diz que fica feliz em ver todo mundo bem. Daí ele diz que vai treinar e ficar muito mais forte. E a Ginny diz que esse não é o grande problema. E pra desviar do assunto, ele já fala da marmita que ganhou. E a esfomeada esqueceu rapidinho de tudo. Os dois já estão jantando. E o Kuma pergunta se a Ginny quer passear com ele. Ela diz que seria uma boa ter um churrasco. E já fica toda felizinha. Tempos depois o Kuma tá recebendo o jornal. E a Ginny pede pra ele fazer um café. Mas o que ela realmente quer é um chá. Depois do Kuma ter feito um café, a Ginny vai olhar o arco-íris. E tem uma brilhante ideia. Ela já pede o Kuma em casamento. E o Kuma fica surpreso enquanto ela tá toda felizinha. Mas o Kuma rejeita ela bem na hora. E ela pergunta o porquê, já que o Kuma também ama ela. Ela promete que vai fazer o Kuma muito feliz. E ele já começa a ter um flashback do passado. E diz que não quer ver a Ginny passar pelo que sua mãe passou. Ele já começa a desviar do assunto, falando sobre as notícias do jornal. E fala sobre o Dragon que tá combatendo o governo. Diz que um dia ele também quer ir pro mar, dedicar sua vida pra salvar outras pessoas. Assim comunica. De repente alguém bate na porta e o Kuma sai pra ver. E a Ginny vai pra igreja. E tinha uns noiados que já estavam guardiando ela. E oferece o peixe de presente pro Kuma. A Ginny já tá com a cesta na cabeça dele. E todo mundo começa a rachar o bico, dizendo que ela tava brava com ele. Cê é louco, quem é que rejeita um pitalzinho dele? E 22 anos atrás aconteceu um incidente no Reino Sorbet. O Kuma já chega a milhão, mandando todo mundo libertar os presos. E os bunda mole perguntam quem é esse urso gigante. A velha pede ajuda e um figurante fala que a nova lei é essa. Eles podem usar o pessoal do sul à vontade. O Kuma diz que não vai deixar levar eles como escravos. E o figurante fala que é a vontade do rei. E diz que todo mundo vai sofrer na mão dele. O Kuma já lança um ataque a um noiado que bate na parede com tudo. O soldado diz que ele passa do limite. E o Kuma já começa a lançar a sequência de ataque que botou todo mundo na chapa. E os presos aproveitam pra fugir. Ele diz que vai matar todo mundo. E o Kuma já prepara um ataque monstruoso que manda todo mundo pro infinito e além. E rapaziada, nunca deixa um cara tranquilo puto da vida. O soldado pergunta ao rei o que fazer se caso sua lei não for aceita. E o tio do Sop diz que as pessoas tendem a ser facilmente influenciadas por rótulos. Logo todo mundo vai odiar as pessoas do sul. E que o reino Sorbet será só o norte. Ele diz que o valor pago por dragões celestiais é determinado pelo número de cidadãos. E diz que o sul tá lotado de idosos, atrasando o reino. E que se caso cortar eles, o reino ficará rico. Já mostra o Kuma indo pra prisão. E ele pergunta por que a Ginny tá ali. Só que é óbvio que ela lutou contra isso tudo também. E os noiados começaram a rachar o bico, dizendo que valeu a pena passar por essa confusão. O Kuma diz que tá errado ser escravizado só por morar no sul. Ele diz pra Ginny que esse reino tá implantando uma grande discriminação contra os pobres. E ela diz que o rei é só um fantoche dos dragões celestiais. E ela fala que se quiserem se rebelar, vão ter que estar dispostos pra lutarem contra o próprio governo mundial. Lá fora o reino tava sendo atacado por um monte de pessoas. E o soldado manda o rei evacuar. Mas não deu nem tempo e já meteram bala nele também. E botaram um cano bem na boca desse safado Zé Ruela. E era o Dragon, dizendo que não vai deixar essa cachorrinha de dragão celestial escapar. E graças a ele o rei revogou a decisão de escravizar o povo do sul. O Dragon diz que o preferido do Ivankov causou um alvoroço. E aí Vinha diz que o Dragon vai gostar dele de cara. Eles já abrem a cela. E o Kuma e a Ginny ficaram surpresos de ver o Ivankov. O Kuma pergunta se o homem ao lado dele é o Dragon. E o Ivankov chama o Kuma pra mudar o mundo junto. E ele diz que sim. E é claro que a Ginny vai junto também, né? E depois da grande era dos piratas e do desastre em Ohara, foi assim que surgiu o exército revolucionário, que se tornaria infame no mundo todo. O Dragon diz que eles ainda não têm dinheiro e só vai ajudar aqueles que realmente desejam se rebelar contra o governo. Eles treinaram aqueles que desejarem se juntar a eles pra pegarem arma e lutarem. O Kuma pergunta onde ele aprendeu a usar armas. E ele diz que já foi da marinha um dia, mas não conseguiu encontrar nenhuma justiça por lá. O Kuma diz que tá fechado com o Dragon até o fim. E a Ginny diz que também tá. E o Dragon diz que eles não vão se arrepender dessa decisão. Tempos depois o Kuma voltou pro reino Sorbet. E diz que vai voltar de vez em quando pra ver todo mundo. E pergunta se alguém tá doente ou machucado. 8 anos se passaram. E em um reino determinado, a Ginny tá feliz da vida, porque amanhã ela vai se encontrar com o grupo do Kuma. Eles dizem que queria ser o Kuma pra ser amado pela Ginny. E de repente alguém invadiu o local. Já avisaram o Dragon que a Ginny foi sequestrada. E o Kuma quase teve um infarto. No próximo episódio veremos o Kuma descer o cacete em todo mundo pra tentar salvar a Ginny. E depois ele descobre que vai ser pai. E o título do próximo episódio é Uma Promessa para a Ginny. Kuma se torna pai. Se você quer ser notificado o mais rápido possível que sai um episódio de One Piece por aqui, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que rolar sobre One Piece. E agradeço por ter assistido até aqui. Tamo junto, meu pivetão e minha pivetona.